Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, tá? Nesse caso, uma derivação implícita, faz parte de uma playlist. Esse é o terceiro exercício da playlist. Calcular a derivada de y em relação a x na seguinte expressão: 8x² vezes y ao cubo menos 6x² igual a 8xy, tá? Bem, primeiro, quando nós vamos calcular a derivada de y em relação a x, está implícito que o y é uma função, né? O y é uma função da variável x, que para ele ter derivada, né? Derivada de y em relação a x, que é a taxa de variação de y em relação a x, então nós temos uma função da variável x. Está implícito aí, né? Está implícito aí nessa expressão que o nosso y é uma função f de x, tá? Então, essa é a primeira constatação que deve ser feita. É importante isso? Sim. Por quê? Porque quando você tem uma função potência y ao cubo, que é uma função potência, o argumento da função potência é y, que por sua vez é uma função de x. Isso leva à aplicação, né? Já que eu tenho uma função cujo argumento é outra função, isso leva à aplicação da regra da cadeia, né? Da regra da cadeia para derivadas, tá? Lembra que a regra da cadeia diz o seguinte, que a derivada em relação à variável x, onde uma função f é função de uma outra função u, isso aqui vai ser a derivada de f vezes a derivada de u. Então você vai ter que usar essa regrinha aí, né? Quando você fizer essa derivada. Você tem uma função potência de y, onde o y é uma função de x. Então a derivada da função potência, a derivada de u elevado à terceira, u y elevado à terceira é 3y², ou 3u ao quadrado, depende da variável, vezes a derivada da função, que no nosso caso aqui é a derivada de y. O que mais aparece aqui? Olha, se você observar, ó, destacando aqui um pontinho, destacando um pontinho aqui, ó, nessa parcela aqui, nesse termo da igualdade, eu tenho produto. Então outra coisa que eu vou usar nesta derivada é a regra do produto, tá? E a regra do produto diz o seguinte, que a derivada em relação à variável x de u vezes v vai ser a primeira vezes a derivada da segunda mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então isso aqui é o que eu vou usar nessa derivada, tá? Vou usar a regra da cadeia, aqui, vou usar aqui, né? Que não, aqui é só a derivada de y, mas aqui eu vou usar a regra da cadeia, tá? E vou usar a regra do produto, que aparecem dois produtos aí. Vou começar a montar essa derivada. A montagem é feita passo a passo, tá? Então vou colocar passo a passo. Com o tempo você vai adquirindo prática, vai adquirindo facilidade e vai pulando alguns passos, fazendo de maneira mais rápida, tá? Mas aqui, ó, o que eu faria primeiro? Primeiro, estabelecer uma igualdade, ó, a derivada em relação a x deste termo da igualdade, de 8x² y terceira menos 6x², que é igual a derivada em relação a x deste lado, que é 8x vezes y, tá? Então o primeiro passo é esse, já que nós temos uma igualdade, derivada deste lado igual a derivada deste. Aí começa a aplicar aí as propriedades de derivação, né? Você sabe que nós temos aqui uma derivada da soma ou subtração. Derivada da soma ou subtração é a derivada da primeira mais ou menos a derivada da segunda. Então eu posso separar isso aqui em mais derivadas, ó. Derivada em relação a x de 8x² y terceira menos a derivada em relação a x de 6x², que é igual a derivada em relação a x de 8xy, tá? Então você tem essa expressão aqui com três derivadas, né? Nós podemos agora começar a resolver as derivadas. Essa aqui é a mais simplesinha, né? Que é a aplicação direta da derivada de uma função potência. Você tem o expoente 2 aqui, ó. Você simplesmente vai repetir ou multiplicar, subtrair 1, tá? As outras não. As outras eu tenho a regra do produto, ó. Uma função 8x² vezes uma outra função y terceira.
uma função 8x vezes uma outra função y, tá? Então vamos montar primeiro as derivadas aqui que são regra do produto e ver como é que vai ficar isso aí, tá? Então isso vai ficar da seguinte forma, né? Pela regra do produto, a primeira 8x² vezes a derivada da segunda, que é a derivada em relação a x de y², mais a segunda, que é o y², vezes a derivada em relação a x de 8x². Então você tem a sua primeira derivada, né? Lembra que essa aqui é a regra do produto, né? Então primeira derivada da segunda mais segunda derivada da primeira, menos derivada de 6x², que é só repetir, né? Então repete o 2 aqui, 2 vezes 6, 12, subtrai 1, 12x. X elevado à primeira potência, menos 12x, que vai ser igual a... Aí aqui nós temos novamente, ó, regra do produto. Primeira, 8x vezes a derivada em relação a x de y, mais a segunda, que é o y, vezes a derivada em relação a x de 8x. Então aí nós temos a nossa operação quase pronta, né? Está quase pronta aí para calcular as derivadas. Então vamos fazer mais um passo agora. Nós separamos aqui algumas derivadas, ó. Resolvemos essas derivadas. Dessas derivadas surgiram outras, ó. Tem uma derivada aqui, uma outra aqui, uma aqui e uma aqui. Então vamos resolver essas derivadas, né? Então isso aqui vai ser 8x² vezes derivada de y é derivada de função potência, né? Derivada de y², que é 3 vezes y, subtrai 1 do expoente, y², lembra da regra da cadeia, derivada de y, né? Lembra que o y é uma função f de x, então aqui nós temos uma função composta, uma função potência de y, que por sua vez é uma função de x, a aplicação da regra da cadeia. A derivada da função potência vezes a derivada de y. Mais, né? Mais y ao cubo vezes a derivada de 8x². Então 2 vezes 8, 16x, tá? Bem, mas aqui não tem a derivada de x? Tem. 16x derivada de x. Que derivada de x em relação a x é 1, né? Então não precisa colocar, tá? Menos 12x, que é igual a 8x vezes a derivada de y, que aqui eu vou colocar só y', mais y vezes a derivada de 8x, que no caso, né, conserva a constante, deriva x, derivada de x é 1, no caso é o próprio 8. Então você eliminou as derivadas, tá? Eliminou as derivadas, não tem mais nenhuma derivada para fazer. Nós começamos com 2 derivadas, abrimos para 3, dessas 3 resolvendo surgiram mais e eliminou, não tem mais nenhuma derivada. O que acontece agora? Você tem algumas parcelas aqui, ó. Esta parcela, esta não, esta parcela, que possuem derivadas de y, as outras não. Então nós vamos isolar as parcelas que têm derivadas de y das parcelas que não têm derivadas de y, ou seja, vamos organizar isso aqui, ó. 8 vezes 3, 24, x² y² vezes a derivada de y. Esse 8x derivada de y passa para cá, então menos 8x derivada de y. E o que não tem derivada de y eu jogo para lá, que vai ser igual a, aqui eu já tenho 8y, né? 8y, né? Esta parcela, segunda parcela aqui eu jogo para lá, então menos 16x y². Esta parcela aqui eu também jogo ela para lá, então mais 12x, tá? Então nós temos aí a nossa expressão. O que nós fizemos? Nós separamos as parcelas que têm derivada de y das parcelas que não têm derivada de y. Por quê?
que a derivada de y que eu quero calcular, né, a finalidade do exercício é calcular a derivada de y em relação a x, é um fator comum aqui. Então nós podemos colocar em evidência. Então a derivada de y vai multiplicar 24 x quadrado y quadrado menos 8x, que vai ser igual a 8y menos 16x y terceira mais 12x. Então nós temos essa derivada. E aí é só, né, finalizar o exercício, né, destacando aqui a sua derivada. Né? Então quem que é a derivada de y em relação à variável x? E a derivada de y em relação à variável x vai ser 8y menos 16 x y à terceira mais 12x dividido por 24 x quadrado y quadrado menos 8x, tá? Então nós temos essa expressão, né, para a nossa derivada. O que pode ser feito? Perceba que os números 8, 16, 12, 8 são todos múltiplos de 4, né? Todos eles são múltiplos de 4. Então a gente pode fazer uma simplificada aí, escrevendo isso como sendo 8 dividido por 4, 2y, 16 dividido por 4, menos 4x y terceira, 12 dividido por 4, mais 3x. Dividido por 24 dividido por 4, 6x quadrado y quadrado, 8 por 4, menos 2x, tá? Então você divide tudo por 4, 8 por 4 vai dar 2, 16 por 4 vai dar 4, 12 por 4 vai dar 3, 24 por 4 vai dar 6 e 8 por 4 vai dar 2, né? E simplifica a sua sentença, né? Tá? Tornando a sua derivada mais simplificada, né? Tá? Perceba que essa derivada da função derivada de y em relação a x também é dada de forma implícita. Perceba que aqui nós temos uma função de duas variáveis, tá? E aqui também, dentro dessa relação, se você passar isso aqui para cá igual a zero, você também tem uma função de duas variáveis, um f de xy igual a zero. Certo? Espero que tenha gostado da resolução, tenha entendido a resolução, né? Goste, curta, compartilhe, pode se inscrever no canal, nós temos um linkzinho para inscrição aí. Muito obrigado.